Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, com saúde e em paz. Nós vamos iniciar mais este estudo da doutrina espírita com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, que assim seja. Nós estamos estudando o livro Evolução em Dois Mundos, de autoria espiritual do Espírito André Luiz. Esse livro foi psicografado pelos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. No último episódio nós terminamos o capítulo 6 e vamos iniciar nesse episódio a leitura do capítulo 7, que se chama Evolução e Hereditariedade. Ele começa com o item Princípio Inteligente e Hereditariedade. Reportando-nos à lei da hereditariedade, é imperioso, de certo modo, recordar a geometria para simplificar-lhe os conceitos. Considerando a geometria por ciência que estuda as propriedades do espaço limitado, vamos encontrar a hereditariedade como lei que define a vida circunscrita à forma em que se externa. Só a inteligência consegue traçar linhas inteligentes. Em razão disso, e, atendendo-se aos objetivos finalistas do universo, não será possível esquecer o plano divino, quando se trate de qualquer imersão mais profunda na genética. Ainda mesmo que isso repugne aos cultores da ciência materialista. Como se estruturaram os cromatídeos nos cromossomas é problema que, de todo, por enquanto, nos escapa ao sentido. Mas sabemos que os arquitetos espirituais, entrosados à supervisão celeste, gastaram longos séculos preparando as células que serviriam de base ao reino vegetal, combinando nucleoproteínas a glúcides e a outros elementos primordiais, a fim de que se estabelecesse um nível seguro de forças constantes entre a bagagem do núcleo e do citoplasma. Com semelhante realização, o princípio inteligente começa a desenvolver-se do ponto de vista fisiopsicossomático. Não apenas a forma física do futuro promete então revelar-se, mas também a forma espiritual. Rapaz, o André Luiz deixou vocês preocupados agora, né? O que tem hereditariedade a ver com geometria, né? E aí a gente precisa ter uma ideia do que é geometria, primeiro na mente, para a partir da geometria a gente conseguir compreender por que ele está fazendo esse paralelo. Então vamos lá. Primeiro, o que é geometria? Geometria é o estudo das formas. Então, quando você estava lá na escola estudando o triângulo, quadrado, retângulo, círculo, elipse e esse tipo de coisa, você estava estudando as formas, né? Quando você diz uma circunferência perfeita ou uma esfera perfeita, você está estudando formas. Então, você está tratando de geometria. A diferença, por exemplo, entre circunferência e esfera,
muito pouca gente talvez vá compreender rapidamente, mas é simples. Uma está em duas dimensões, que é uma linha e outra linha, ou seja, ela está desenhada num papel, e a esfera, né, isso, a circunferência, e a esfera ela está em 3D, você precisa olhar ela em 3 dimensões, né, você precisa de profundidade, de altura e de largura para você enxergar uma esfera, senão tudo que você vai ver é uma circunferência, quando você estiver só em dois desses planos, né? Então, se eu colocar uma bola no chão e eu olhar para a bola, eu estou vendo uma circunferência. Se eu olhar para a sombra da bola com o sol ao meio-dia, eu vou estar vendo na sombra uma circunferência. Dito isso, a gente tem limites para uma forma. Quando você trata de princípio espiritual, quando você trata de espírito, quando você trata de plano espiritual, nós estamos tratando do não limitado. Nós estamos tratando daquilo que é imaterial, ou seja, que não é matéria e, consequentemente, não tem os limites da matéria, né? O plano espiritual você percebe, mas ele não está preso, ele não está limitado às dimensões de espaço e tempo, ele não está limitado por paredes. Então, para nós é muito complicado de conceber isso, quando, por exemplo, numa sala que a gente vê, por exemplo, 50 pessoas sentadas já apertadinhas nas cadeiras, né? Não dá para pôr mais nenhuma cadeira. Você vê a espiritualidade falar que dentro dessa mesma sala tem 500 ou 5.000 espíritos acomodados, prestando atenção na mesma palestra. Você fala, onde é que está esse povo todo? Como é que cabe esse povo todo? Como é que isso está acontecendo? A nossa concepção é de que eles estão ocupando um em cima do outro, que está tudo amontoado, quando na verdade o plano espiritual ele não tem essa limitação de ocupar o mesmo espaço ou coisa parecida, né? E quando a gente fala, por exemplo, na bola, vamos voltar para a geometria da bola. Quando a gente fala da geometria da bola, dentro da bola, para que ela seja uma bola, é preciso que tenha ar, que a gente tenha enchido a bola para que ela tenha ar. Então, a gente consegue, por exemplo, conceber que no mesmo espaço da esfera da bola tem o couro ou o plástico de que a bola é formada e o ar que está por dentro da bola, se mostrando num formato de circunferência. Então a gente sabe que, na verdade, o plástico ou o couro que estão dando o formato da bola são os limites materiais para a expressão do ar que eu comprimi dentro da bola através da bomba que eu enchi a bola. Mas se eu estourar essa bola, se essa bola, por exemplo, for uma bexiga, e na hora que eu estourar essa bola, o que acontece com esse ar? Ele se expande, e ao mesmo tempo que ele se expande, ele se mistura com a atmosfera, e aquele ar que estava preso dentro daquela bola, ele passa a não ter mais esses limites que eram o limite da bola, né? E isso nos dá a ideia de por que o André Luiz está usando geometria para falar de hereditariedade. Voltando agora para a nossa expressão, né? O espírito, ele seria o equivalente aí, esse princípio espiritual, esse plano espiritual, e o próprio espírito seria o equivalente a essa movimentação, vamos dizer assim, do ar. Cada gota de vapor d'água no ar, ela é única na sua concepção de um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Mas quando você a condensa, quando você retira dela a energia, quando você a diminui, ela se expressa se juntando com outras moléculas até formar uma gota, e a partir dessa
gota de água, ela ganha peso e aí ela passa a ser atraída pela força gravitacional e desce até tocar no solo, no contato com a Terra, e a partir do contato com a Terra, essa gota continua sendo atraída, se for uma terra, a terra mesmo, né, não tiver asfalto, não tiver nenhuma impermeabilidade, essa gota continua sendo atraída até alcançar, por exemplo, um veio aquático subterrâneo e se misturar a outra água. Porque aí ela ganha força novamente, ela ganha consistência e aí ela se expressa como parte de um rio subterrâneo e não mais como gota. Essa movimentação de expressão é que o André Luiz está se referindo. Então, por exemplo, a gota vai ter uma forma geométrica da gota, né? Mas enquanto ela está dispersa no ar, enquanto ela está no formato vapor, flutuando no ar e fazendo parte da atmosfera, ela não tem formato nenhum. Esse é o espírito. Enquanto a gente está no plano espiritual, enquanto a gente está em espírito, a gente não tem uma forma definida. A gente define essa forma a partir da nossa vontade, a partir do nosso pensamento e a partir do nosso desejo de nos expressar para outro espírito. Então, para que você me reconheça, para que você me perceba, eu preciso me expressar, seja através do meu pensamento, seja através da minha fala, seja através do meu corpo, mas eu preciso me expressar. Quando a gente fala de encarnação, né, quando a gente diz assim, ó, eu vou encarnar, o que é que eu estou fazendo? É como se eu estivesse em espírito flutuando e aqui eu estou usando um comparativo para que você compreenda, né? Em espírito eu estou flutuando, né? Como se eu fosse o vapor de água flutuando no universo. E aí eu vou me condensar para caber dentro de uma forma geométrica. Que forma geométrica que é essa? Corpo físico, né? Que tem limites, que tem expressões. Eu vou me condensar, não para me expressar no meu corpo físico, mas para me expressar no meu corpo perispiritual. Então é o meu perispírito que vai dar forma a esse espírito. Esse perispírito ganha forma através da minha vontade. Da mesma forma que esses escultores de bexiga pegam uma bexiga e constroem determinadas figuras com essa bexiga, através da vontade e da habilidade que eles têm, o meu espírito constrói o meu corpo através da vontade, através do meu pensamento, através de quem hereditariamente, espiritualmente falando, eu sou, através das minhas virtudes e dos meus vícios, que é essa a minha herança hereditária, é que eu vou formar o corpo que eu vou utilizar. E essa formação, ela precisa de um instrumento, vamos dizer assim, de uma forma de expressão. O que eu quero dizer com isso? Para você escrever, você precisa de lápis. Precisa de um computador com um teclado. Para você escrever, você precisa de algo que transforme aquilo que você quer falar em palavras, aquilo que você quer expressar em palavras, em algo que o outro consiga perceber. Quando a gente está falando de encarnação, quando a gente está falando de reencarnação, toda essa minha hereditariedade enquanto espírito, todo esse conjunto de vícios e de virtudes, todo esse conjunto de aquisições e de experiências estão na minha memória espiritual. E eu preciso expressar isso através de algo que tenha forma, que a outra pessoa consiga me perceber. No plano espiritual eu faço isso através do meu perispírito. No plano material eu carrego comigo essa expressão e eu vou usar o tal dos cromatídeos nos cromossomos. Então, cromatídeo é uma espécie de subpartícula do cromossomo, aquilo que o cromossomo é feito, né? E eu vou usar esses cromatídeos para formar os meus cromossomos, né?
porém dentro de um limite. O que é esse limite? Bexiga vai ser sempre bexiga, esfera vai ser sempre esfera, triângulo vai ser sempre triângulo. Então há limites no corpo físico que eu preciso respeitar. São leis que estão registradas e gravadas em cada célula que vai compor o meu organismo, e essa célula vai ser uma serva da minha vontade espiritual, mas ela tem limites, ela não é assim, faz do jeito que eu quero. Senão a gente não andava, a gente voava, né? Porque é isso que a gente quer se mover rapidamente. Porém, a força gravitacional do planeta, a constituição do nosso organismo faz com que a gente seja atraído para o centro do planeta, e a gente, por ser muito pesado, precisa caminhar, precisa de veículos para nos locomover. Então, esses limites dessas células vão sendo desenvolvidos, vão seguindo a lei do progresso ao longo dos milhares de milhões de bilhões de anos. E, portanto, é preciso uma determinada quantidade de anos, de milhões ou de bilhões de anos, para que esse registro se desenvolva. Da mesma maneira que eu, lá atrás, usava, sei lá, o carvão como material para escrever, e hoje esse carvão está desenvolvido tecnologicamente através da indústria, e eu já tenho ele direto no grafite do lápis, né? Ou na tinta da caneta. Mas originariamente é o mesmo átomo de carbono. Originariamente são os mesmos elementos básicos, os mesmos da tabela periódica lá, os mesmos elementos químicos da tabela periódica que estão formando a tinta e que estão formando o grafite do lápis. Esses elementos básicos foram desenvolvidos ao longo dos milênios para atingir um determinado objetivo. Então, esses construtores espirituais, essa supervisão celeste, ela olha lá na frente, né, lá no qual é o objetivo que nós vamos alcançar enquanto seres desenvolvidos, enquanto espíritos que progridem, e vamos trabalhando essa expressão da matéria à medida que esse princípio inteligente e esse espírito vão se desenvolvendo e vão precisando de novas ferramentas. É por isso que o organismo ele vai se desenvolvendo e nós não somos mais parecidos com os homens das cavernas. É por isso que os animais que que convivem conosco no planeta, né, os animais domésticos ou não domésticos, não são mais os mesmos animais que conviviam com os homens das cavernas. Tudo vem seguindo uma lei do progresso, tudo vem caminhando para que a gente atinja aquilo que a gente precisa atingir, que esses construtores celestes que têm essa supervisão sobre o nosso destino, esses arquitetos espirituais, projetaram para nós. Esse processo, ele segue por essa supervisão desses arquitetos, ele vai dando passos dentro desse movimento. Então, quando a gente fala de hereditariedade, né, e a gente nunca está falando de uma hereditariedade que é estanque, que é parada, que não está se modificando a cada geração, que não está se aprimorando a cada geração. E esse aprimoramento segue um planejamento divino. Esse aprimoramento segue uma lógica de evolução para que a gente, ao chegar em cada estágio evolutivo, a gente tenha disponível o organismo para reencarnar coerente com aquele grau de evolução que a gente atingiu. Então, não é uma coisa assim parada, a gente sempre vai nascer homem das cavernas. Não, é algo que vai o tempo todo evoluindo. Se nós encarnarmos daqui, por exemplo, sei lá, 10 mil anos, muito provavelmente o tipo de constituição física do corpo vai ser diferente do que tá hoje, né?
E assim sucessivamente, porque essa hereditariedade ela segue uma necessidade de cada grau de evolução em que o espírito está. É por isso que você tem mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração e assim sucessivamente. Essa evolução da matéria, né, ou da expressão da matéria através da vontade do espírito, ela vai acontecendo simultaneamente com a evolução do espírito, né? Então, na medida em que nós nos tornamos cada vez mais depurados, cada vez mais esclarecidos, cada vez mais bondosos, a gente vai, consequentemente, desenvolvendo uma nova expressão. É como se o lápis se tornasse o teclado do computador. É como se o lápis e papel virasse, por exemplo, o mouse e a tela do computador. E a gente vai aprendendo a se expressar de forma diferente. Então, eu não posso ter em consideração o desenvolvimento dos cromossomos sem levar em consideração o desenvolvimento do espírito. Os cromossomos que hoje a gente estuda e aprende, daqui 10 mil anos eles vão ter evoluído e a gente vai perceber essa evolução, a gente vai conseguir compreender essa evolução da mesma forma que a gente compreende que o homem das cavernas evoluiu para o homem civilizado. Mas há quanto tempo faz que o homem das cavernas era homem das cavernas? Quanto tempo é isso? Né? Então nós estamos falando aí de 250, 300 mil anos, é disso que nós estamos falando. Né? Quando a gente olha para as figurinhas de cada passo da evolução, dá a impressão que aconteceu tudo em uma semana, mas não foi. Né? Nós estamos falando aí de um período aí de 100 ou de 1000 vezes, né? O que a gente tem de memória, né? Aquilo que a gente fala, nossa, a nossa civilização, o registro de nossa civilização tem 8, 10 mil anos, se muito, se a gente for pensar em matéria de registro mesmo, de ter livro ou de ter algum tipo de pergaminho ou coisa parecida. Isso aí diminui bastante, vai para 6 mil anos por aí, né? E quando a gente olha para quanto tempo levou a espiritualidade para desenvolver essa genética que a gente tem, por todos os reinos, é que a gente percebe que a gente é uma mínima fração, a gente tem conhecimento de uma mínima fração e um conhecimento pífio ainda dessa mínima fração do que é ter a constituição de uma genética que a gente tem hoje. Então, quando lá atrás, lá nos primeiros manifestações do reino vegetal, a gente tinha ali a seiva circulando pelo caule, a gente tinha a constituição do tronco e dos galhos. Lá atrás, essas células vivas que formavam o reino vegetal já estavam sendo desenvolvidas já na cabeça dos arquitetos espirituais que estão projetando o nascimento do homem, que estão projetando o desenvolvimento do ser espiritual através das reencarnações sucessivas e através do reino hominal. Eles já têm como o homem provavelmente vai funcionar dentro do plano divino, como vai ser a encarnação do homem no plano divino. E essa concepção de tempo é que a gente precisa romper, porque a gente está o tempo inteiro pensando só nascimento e morte nesse espaço de tempo aí que a gente muito dificilmente está atingindo os 100 anos nesse espaço, né? Então, assim, são poucas as pessoas que atingem os 100 anos em comparação com a quantidade de gente que nasce. Então, assim, é muito pouco espaço de tempo para a gente ficar nessa arrogância toda, achando que a gente sabe tudo. Não, a gente precisa aprender muito sobre a ciência espiritual para conseguir compreender todo esse processo de desenvolvimento. Eu
precisava fazer essa introdução para que a gente, nos próximos episódios, a gente tenha fluidez de raciocínio, né? Essa necessidade de esclarecer esse ponto inicial aqui, que é essa relação entre o princípio inteligente e a hereditariedade. E fazer vocês compreenderem que quando a gente trata de hereditariedade no reino hominal, essa hereditariedade foi planejada e foi iniciado o desenvolvimento dela lá atrás, lá nas primeiras manifestações de vida do plano vegetal, né, do reino vegetal. Então a gente precisa ter isso em mente para daí compreender toda essa relação e por que a gente tem relação com tudo e com todos, está conectado a tudo e a todos. Eu me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal, que assim seja.